Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então, as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ides comprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, eu não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia e nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos neste momento a luz do Espírito Santo a nos iluminar, a nos dar o dom da sabedoria e do entendimento, para que sejamos capazes de compreendermos esta palavra que acabamos de ouvir. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 32º domingo do tempo comum. Nós estamos encaminhando já para o encerramento do ano litúrgico, que acontecerá daqui a 2 semanas, com a grande celebração da festa de Cristo Rei do Universo, para depois iniciarmos o período do Advento. E durante estes domingos, o Evangelho que vamos ouvir diz respeito à escatologia. Então, em casa, vocês podem pegar as suas Bíblias e lerem os capítulos 24 e 25 do evangelista Mateus. Estes 2 capítulos compõem um grande discurso de Jesus, chamado o discurso escatológico. A palavra escatologia vem do grego eschaton, que diz respeito aos fins dos tempos. E dentro deste discurso,
nós encontramos a parábola que acabamos de ouvir, a parábola das 10 virgens que foram convidadas para a festa do casamento e que esperavam o seu noivo. E a temática desta parábola nos fala sobre a parousia. E o que significa a parousia? Significa a segunda volta de Jesus. Então, diante desta volta, nós não sabemos nem o dia e nem a hora. O próprio Jesus nos falou isso no final do texto. Não sabendo nem o dia e nem a hora, portanto, é necessário que nós vigiemos, que nós saibamos esperar, para que não sejamos pegos de surpresa. Este é o cenário no qual está inserido o evangelho de hoje. E agora nós iremos retomar o texto para meditarmos cada uma de suas partes, e mais do que isso, trazer os conteúdos de fé que esta parábola quer nos transmitir. Então eu sempre tenho dito a vocês, quando Jesus vai falar de um conteúdo muito grande, muito denso, muito importante, às vezes os seus discípulos ou os seus ouvintes não seriam capazes de alcançar uma catequese muito elaborada, no campo teológico, poderíamos assim dizer. Então Jesus era tão delicado, Jesus era um ótimo pedagogo, e aí quando ele queria tratar destes assuntos muito importantes, o que ele fazia? Ele contava uma parábola, que atraía a atenção dos seus ouvintes, que chamava para perto de si, porque eles se interessavam pelo enredo da história, mas no final ela tinha uma meta: transmitir um conteúdo de fé. E hoje não é diferente. Jesus quer nos transmitir um conteúdo de fé. Então, fiquemos atentos a esta parábola. Evangelho de São Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 1 até o 13. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história de 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. Jesus já nos apresenta no início da parábola o norte desta história. Ele vai nos falar sobre o reino dos céus. E qual é a metáfora, qual é o exemplo que ele utiliza para nos apresentar o reino dos céus? Uma festa de casamento. Duas realidades, a festa e o casamento. Em primeiro lugar, a festa, porque o nosso Deus é um Deus da alegria. A festa sempre nos remete à fraternidade, à confraternização, à alegria de estarmos com quem nós gostamos, com quem nós amamos. Então nós temos um Deus que é festeiro, minha gente, um Deus que é alegre, um Deus que é a verdadeira alegria que pode nos alegrar. E olha como o Evangelho é atual, diante de uma grande pandemia como essa, diante de tantas dificuldades que temos padecido durante estes últimos meses, hoje temos a graça de ouvirmos este Evangelho para nos dizer que o Deus da alegria nos convida também para a sua festa. E é necessário que nós queiramos a verdadeira alegria que somente o Senhor nosso Deus pode nos oferecer. Segunda realidade, uma festa de casamento.
Há mais ou menos 4 domingos atrás, nós ouvimos uma outra parábola, que remetia a uma história de casamento, e eu dizia a vocês, sempre no Antigo Testamento, a linguagem que se utilizava para exemplificar a relação de Deus para com o seu povo, era uma festa de casamento. O Senhor sendo o noivo, e o seu povo sendo a noiva. Se vocês lerem livro do profeta Oséias, capítulo 2, vocês vão encontrar isso que o Padre está explicando. E agora Jesus, para falar sobre a sua segunda vinda, nos conta uma parábola, uma história que diz respeito ao casamento. Por quê? Porque a sua missão consistiria na realização de uma nova e eterna aliança que uniria o seu povo ao seu Deus. E agora ele vai nos contar esta parábola. Diante da parábola, alguns elementos já nos chamam a atenção. Primeiro, não se tem a noiva. Se vocês lerem toda a história, o que vocês vão perceber? Nos apresenta as 10 virgens, que pegam as suas lâmpadas com óleo e vão ao encontro do noivo. E depois, na segunda parte da parábola, nós temos as virgens que são previdentes e as que são imprevidentes. Por que a parábola nos apresenta esses elementos das 10 virgens com as suas lâmpadas? Porque naquela época de Jesus, a tradição judaica resguardava que quando o noivo chegava, o ambiente deveria estar todo iluminado por velas, por lamparinas. E as virgens que iam para esta festa, deveriam levar o quê? As suas lamparinas, porque a missão delas na festa de casamento era iluminar o ambiente que receberia o noivo. Agora vamos ver como que eram estas 10 virgens, porque a parábola irá nos apresentar também. Versículo 2. 5 delas eram imprevidentes, e as outras 5 eram previdentes. Vamos entender o que significa imprevidente e o que significa previdente. Imprevidente é uma pessoa que não prepara, por isso, imprevidente. É uma pessoa que se distrai pelas luzes exteriores, pelos elementos que estão fora de si, e às vezes num primeiro momento até se empolgam com eles, mas não são capazes de se prepararem bem para aquilo que é a sua missão. As previdentes são aquelas que preparam, são aquelas que têm atenção, são aquelas que se comprometem com o convite que elas receberam, para que elas cumpram bem a sua missão. Vamos pegar agora esse trecho do Evangelho e vamos trazer para a nossa realidade? As imprevidentes distraídas com falta de atenção. Será que hoje isso acontece no nosso meio? Será que a gente vem para a igreja e a nossa cabecinha fica no mundo da lua porque a distração nos engole a todo momento? Vocês sabiam que 70% dos acidentes de trânsito, e alguns deles são fatais, matam as pessoas, são causados por falta de atenção, ou seja, por distração? Então, olha como o Evangelho é atual. A distração daquelas 5 virgens terá consequência daqui a pouco, nós vamos ver.
E hoje cada um deve se questionar: qual é a minha distração que me impede, que me tira o foco da missão que eu preciso cumprir? Qual era a missão das virgens? Iluminar o ambiente que acolheria o noivo. Mas se as imprevidentes não tinham óleo na hora que o noivo chegava, elas cumpririam a sua missão? Não. E conosco não é diferente. A nossa distração, aquilo que nos envolve e que nos faz ser imprevidentes, causa algo muito grave em nós. Ou seja, nos impede de cumprir a nossa missão. E as previdentes, aquelas que vão fazer a sua matulinha, a sua sacolinha, que vão levar o óleo, porque não saberiam a hora que o noivo chegava, e pode ser que ele demorasse. As outras empolgadas, com o figurino, com a maquiagem, com a festa que iria acontecer. Eu levar sacolinha, levar matulinha de jeito nenhum, olha tanto que eu estou bonita, vê se eu vou levar uma sacolinha comigo. Então a distração daquilo que lhe é imposta tira a concentração de uma realidade que vai me pedir uma atitude depois. Voltemos agora para a parábola e vamos ver o que vai acontecer. As previdentes levaram consigo a vasilha de óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. Quando elas chegaram para a festa, o noivo demorou. E nós sabemos que a demora de alguém que nós esperamos pode causar muitas reações em nós. Pode nos causar a falta de paciência, pode nos causar o tédio, mas até agora não chegou. Pode nos causar uma certa ansiedade, mas eu já estou aqui há tanto tempo, será que ele não chega? Mas por que não chega? Será que aconteceu alguma coisa? E aí nós poderíamos citar uma lista bem grande daquilo que acontece no nosso interior quando nós temos que esperar alguém. E cada um pode fazer o seu exame de consciência. Como eu me porto? Como eu fico quando eu preciso esperar alguém? Naquele momento, como o noivo demorou, as 10 virgens cochilaram e dormiram. Por que Jesus apresenta este elemento na parábola? Porque o sono, o cochilo, diz respeito a uma ausência da vigilância diante do nosso cansaço, da nossa falta de paciência, da nossa agonia e da nossa ansiedade, que vai pedir como válvula de escape um conforto, ou melhor dizendo, uma zona de conforto. Eu sempre gosto de dizer que antigamente, por exemplo, nós tínhamos nas nossas salas apenas um sofá de 3 e 2 lugares. Hoje como que é o nosso sofá? Vira uma cama, não é assim? Por quê? Porque hoje nós somos condicionados por uma cultura que só diz conforto, 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 conforto. E a distração que me pega, me pede o quê? Conforto. Cada um faça a sua reflexão. Padre, é pecado ter conforto? Não. Mas o meu conforto não pode ser um elemento
que me tira da vigilância, que me pede: espera o teu amado, porque ele vai chegar. Nós não podemos permitir com que a mentalidade do nosso mundo nos roube a capacidade de esperar aquele que quer nos visitar. Jesus, o noivo que vem da parte do Pai, para selar com a tua igreja, cada um de nós, uma nova e eterna aliança, que nos dará a graça da luz eterna, que nunca se apagará. E hoje, diante deste evangelho, vem este questionamento para nós: qual é o meu sono, qual é o meu cochilo que me impede de esperar Jesus? Quantas pessoas dizem assim: não, padre, domingo é o único dia que eu tenho para dormir, eu vou para a missa cedo? Não vou de jeito nenhum, eu vou depois mais tarde, aí não vem cedo e nem à tarde. Não, padre, eu chego cansado do meu trabalho um dia todo, aí eu deito para rezar e logo durmo, não dou conta de rezar. Claro, depois de um dia de cansaço, deitado na sua cama confortável, você não vai dar conta de rezar, porque o corpo vai pedir o sono, e logo você dorme. Aí eu gosto de dizer para as pessoas: reza de joelho, porque se dormir caia e logo levanta e termina a reza. Não é verdade? Então, estes exemplos são para nos ajudar nesta reflexão interior. E ao mesmo tempo vem uma outra realidade. Tem os que dormem demais, e às vezes tem os que dormem de menos. Vocês sabem que durante a pandemia, os remédios que mais foram vendidos são remédios que fazem as pessoas dormirem. Olha como o evangelho é atual, minha gente. Ou nós vamos para um extremo, ou nós vamos para o outro extremo. E agora esta palavra deve nos provocar. O sono demais não é bom para a pessoa, e o sono de menos também não é bom para a pessoa. Nós precisamos do equilíbrio. Então, se tem sono demais ou se tem sono de menos, significa que está faltando equilíbrio. E este equilíbrio, minha gente, não se resolve somente com uma yoga, com um exercício mental. Mas esse equilíbrio é fruto da relação que Cristo me possibilita no amor que Ele quer derramar sobre o meu coração. E aí os outros elementos que eu agrego a esse, me ajudam interiormente a ter esta balança bem equilibrada, para que eu seja uma pessoa inteira. Então, quando nós ouvimos esse detalhe, as 10 virgens cochilando e dormindo, devemos nos perguntar: como anda o meu sono? Voltemos ao texto. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. E eu fico imaginando essa cena. As 10 virgens todas arrumadas, e provavelmente dormiram arrumadas, ouvindo o grito: o noivo está chegando. Vocês já tiveram a possibilidade de acordar um dia assustado? É muito ruim, não é? A gente sai assim, não sabe se está dormindo ou se está acordado. É uma situação muito desconfortante quando a gente ouve um grito e acorda. E assim foi com aquelas 10 virgens. Elas ficaram muito apuradas, arrumando a roupa, atrás da sua lamparina, porque o noivo estava chegando e a missão delas era junto ao noivo. Então elas deveriam estar preparadas quando o noivo chegasse.
Jesus conta esta parábola para chamar a atenção dos seus ouvintes. Não sejam pegos de surpresa. Vigiem, tenham paciência, saibam esperar. E hoje nós devemos ouvir este evangelho e pedir ao Senhor: dai-me o dom da paciência, Senhor, porque muitas vezes eu não sei esperar. Dai-me, Senhor, o dom da paciência, porque muitas vezes eu quero que as coisas saiam na hora que eu estou mandando, sai do jeito que eu gosto, ou do jeito que eu acho que deve ser feito. Dai-me, Senhor, o dom da paciência, porque muitas vezes eu também não sei te esperar, e quero que o Senhor me obedeça na hora que eu estou mandando. Senhor, me ajuda, porque eu não quero ser pega de surpresa, eu quero estar numa plena vigilância, porque eu sei que o Senhor virá ao meu encontro. É esta a palavra de Deus para você, meu irmão, minha irmã, neste domingo. Não deixe com que a sua impaciência, não deixe com que a sua agitação interior, não permita com que o seu sono, ou a sua ausência dele, ou até mesmo o seu conforto, te impeça de esperar Jesus que vem ao seu encontro. Preparai, vigiai, pois vós não sabeis qual será o dia e nem a hora. E agora, as 10 virgens se levantaram e prepararam as lâmpadas. Mas as imprevidentes, que eram 5, disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nós não trouxemos uma reserva. Era como elas dizendo: na hora que nós estávamos preparando para vir para a festa de casamento, nós nos empolgamos tanto com as luzes exteriores, a nossa distração foi tamanha, que nós esquecemos, ou que nós não trouxemos o que nós precisamos agora: o óleo para repor a nossa lamparina, para que ela fique acesa. Porque a nossa missão é de estar com a lamparina acesa quando o noivo chegar. E já deu o grito: o noivo está chegando. Imagine o apuro das 5 imprevidentes. Qual será a resposta das 5 previdentes? Elas responderam: de modo nenhum podemos dar do nosso óleo para vocês, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ides comprar dos vendedores. Às vezes a gente corre o risco de uma interpretação errada deste trecho do Evangelho, porque nós poderíamos dizer: nossa, padre, mas as virgens previdentes foram muito egoístas. Por que elas não poderiam dar um pouquinho de óleo para as outras? Coitada das outras, estavam sem, precisando, pediram com tanta dedicação, quase que implorando. Será que isso acontece na nossa vida também? As virgens previdentes não foram egoístas. Por quê? Porque esta lamparina, este óleo e este fogo não era apenas materializado, como vocês podem ver aqui e agora, mas Jesus está nos falando de uma realidade muito mais profunda. A lamparina, o óleo e a luz que ela gera
diz respeito à vida de cada pessoa. Se diz respeito à vida de cada pessoa, não se pode dar, não se pode emprestar, porque é algo tão grande, tão sublime, que a outra não pode pegar para usar em benefício próprio. E agora vem esse evangelho nos trazer esta reflexão. A lamparina, o óleo e o fogo, que gera a luz. Quando nós somos convidados a aprendermos com Jesus, que nos conta uma parábola, ele quer nos dizer que este azeite que recebemos, Santo Agostinho vai dizer que é o amor de Deus derramado sobre os nossos corações. E este azeite é dado a cada pessoa pela graça do batismo que recebe. E é este amor doado, consumido e entregue que pode se tornar luz. Numa lamparina, por que ela resulta no fogo que ilumina? Porque o azeite que está aqui dentro, o óleo que está aqui dentro, vai se consumindo, vai se acabando, mas ao se consumir, ele gera a luz. E a luz tem o poder de iluminar. E este azeite é dado a você, este óleo é dado a você, e ele não pode ser dado a outra pessoa. Padre, o que pode ser dado então a outra pessoa? A luz que ele produz. O azeite não se dá, porque pertence a cada um, é a sua vida. Mas a consumação, a queima, a entrega deste azeite que gera luz, não só ilumina o seu caminho, mas ilumina o caminho de quem está ao seu lado. E aqui vem o ensinamento de Jesus para você. Não queira ser uma lamparina que fique somente de enfeite, porque não é acendida. E a partir do momento que ela não é acendida, ela não cumpre a sua missão. Eu pego muito no pé da minha mãe, porque ela tem algumas coisas que ela ganhou do dia do casamento dela. Esse ano eles fizeram 41 anos de casado. E minha mãe não gosta de usar as coisas que ela ganhou no dia do casamento. Fica de enfeite. E eu pego no pé dela, eu falei, olha, já tem 40 anos que está aí dentro do armário guardado, e a senhora nunca usou. Que sentido tem guardar isso daí, se ele não cumpre a sua missão, que é de servir a senhora e as pessoas que a senhora gosta? Está cumprindo a sua missão? Não está. Por quê? Porque se tornou peça ilustrativa e decorativa da casa. Por que eu quero fazer essa provocação com vocês? Irmão, irmã, você não foi criado à imagem e semelhança de Deus. O amor de Deus não foi derramado ao seu coração para que você se torne uma peça decorativa. Mas o amor de Deus foi derramado sobre o seu coração para que você se consuma nesse projeto de amor e que você se torne luz para iluminar quem está junto de você, sabendo que esta luz é uma luz te dada, não é uma luz própria, que tem a origem em nós, mas este azeite nos é dado, este óleo é derramado sobre nós. E se vocês participarem de uma celebração do batismo, vocês vão ver
que o batizado é ungido com óleo, na celebração do batismo. Então, pela graça do nosso batismo, o Espírito Santo, o amor de Deus é derramado em nós como esse azeite, como este óleo, mas ele só pode ser consumido e se tornar luz, se de fato nós fazemos o itinerário como deve ser feito, porque existem alguns elementos que podem nos impedir de fazer esse itinerário como nós estamos ouvindo na parábola. Não foi possível às previdentes darem o seu óleo às imprevidentes. Voltemos ao texto. Elas receberam uma sugestão: é melhor ides comprar. Elas até ouviram, foram atrás, mas não acharam o azeite para comprar. Olha que interessante. O azeite não pode ser dado, mas o azeite também não pode ser comprado. Por que esse evangelho é muito atual? Porque hoje, dominados por um sistema econômico chamado capitalismo selvagem, nós capitalizamos tudo e achamos que tudo pode ser comprado, que tudo pode ser pago, porque tudo virou mercadoria. E Jesus quer te dizer nesta manhã: tem coisas que são tão valorosas, que são tão importantes, que têm um valor inestimável, e estas realidades não podem ser compras, não podem ser pagadas, não podem ser vendidas. Elas foram atrás de comprar o azeite, mas não acharam azeite para comprar. Porque esse azeite não era apenas um produto comercial que a gente usa na cozinha. O Evangelho está nos falando de uma realidade muito mais ampla. Então, meu irmão, minha irmã, aproveite, viva com intensidade aqueles momentos, aquelas situações, aquelas presenças que são valorosas na sua vida e que não podem ser compradas, que não podem ser vendidas, porque tem um valor inestimável. E o dom da fé, o dom da vida, o dom da graça, o dom da salvação, este óleo que é derramado sobre a nossa vida, minha gente, ele é tão caro que não existe expressão numérica que poderia enquadrá-lo no valor de um preço. E ele é tão valioso que não se compra, porque ele é dado, porque ele é doado. Quando as que saíram para comprar não acharam, elas voltaram. Então o noivo chegou e entrou para a festa. E quem entrou com ele? As 5 previdentes. Foram desfrutar daquilo que lhe competiam, um lugar na festa. E elas já estavam preparadas para isso. As outras chegaram depois, a porta já estava fechada, elas começaram a bater e gritar: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, nós estamos aqui. A outra dizia: abre, Senhor, porque o nosso azeite acabou, nós fomos comprar e não achamos. Outra dizia: por favor, abre a porta. E cada um gritava, pedindo uma oportunidade que tinha passado, porque a porta não se abriu. Vamos trazer isso para perto de nós? Existem oportunidades na vida que são únicas e não se repetem. Portanto,
devemos estar preparados para agarrarmos estas oportunidades. Porque pode ser que elas não voltem a acontecer na nossa vida, na nossa história. As imprevidentes tiveram uma única oportunidade de ir àquela festa. Elas não souberam se preparar para isso. E esta oportunidade era única, e não aproveitando, não se preparando para vivenciar esta oportunidade, o que aconteceu com elas? Elas perderam a chance. E aqui é Jesus provocando a cada um de nós. Tem oportunidades para a nossa vida que são únicas e irrepetíveis, portanto nos preparemos, para que quando ela chegar, nós sejamos capazes de desfrutá-las. A oportunidade de encontrar com o noivo, a oportunidade de participar da festa do casamento, a oportunidade de ser iluminada por uma luz muito mais irradiante do que aquelas portavam, foi um momento único e irrepetível. E muitas vezes nós vamos deixando na nossa vida aquilo que é único e irrepetível devido à nossa distração, devido à nossa falta de paciência, à nossa incapacidade de sabermos esperar, porque o tédio, a agitação vai tomando conta do nosso coração de tal forma que nós chutamos o pau da barraca e dizendo: eu não vou esperar mais. E aí vem um ensinamento muito pertinente do Evangelho. Tem situações que vamos passar que serão longas. Por mais que nós queiramos e façamos as nossas tentativas, elas serão demoradas. E Jesus quer qualificar a nossa espera para nos tirar do tédio para a esperança. Vamos dar um exemplo bem bobo para nós entendermos. Acredito que muitos de vocês já foram ao médico. E às vezes tem médico que é demorado. A gente fica lá 2 horas e meia esperando. Com o passar do tempo que você está esperando, você vai ficando entediado, impaciente, querendo ir embora, desistindo. Por que, meu Deus, que eu vim nesse médico? Não é assim? Se você chega na secretária e pergunta: quantas pessoas tem à minha frente? Aí a secretária do médico te diz: você é o próximo. Aí você já fica animado, cheio de esperança. Ai, que bom, eu sou o próximo. Pode ser que ele ainda vai demorar meia hora para te atender, mas esta meia hora vai ser diferente da 1h30 que te entediou. Por que esta meia hora última vai ser diferente? Porque ela foi alimentada de uma esperança: eu sou o próximo. E por que o padre está dando este exemplo? Porque a nossa espera só pode ser alimentada pela esperança que muda a forma de nós vivermos esta espera, quando somos alimentados pelo Evangelho. Hoje, quantos idosos, devido à debilitação do corpo, à fraqueza física, já não sabem mais esperar, e muitos dizem assim: eu quero morrer, padre. E por que isso acontece tanto com os nossos irmãos mais velhos? Porque às vezes a debilidade da doença, do peso físico e de tudo aquilo que enfrenta, vai enchendo o coração de tédio, de impaciência, que os impede de esperar com esperança. Neste Evangelho, Jesus quer qualificar a nossa espera. Em primeiro lugar, a espera que Ele virá. Não sabemos o dia e nem a hora, mas enquanto Ele não chega, eu não vou desanimar. Eu vou ser como uma vela, como uma lamparina que se consome, e não vou desistir.
E esta qualidade que nós recebemos como um dom de Deus, pela via da fé, que nos possibilita essa espera esperançosa de Jesus que vem, é capaz de alimentar com a esperança as outras esperas que você precisa passar. E aí cada um pode fazer o seu exame de consciência. Qual é a minha espera que eu não estou tendo paciência? Quais são as realidades que na minha vida não podem ser resolvidas de hoje para amanhã e que vão me pedir ali uma perseverança e que de repente o meu coração está angustiado e atribulado porque eu queria que resolvesse ontem e de repente não resolveu ontem, não vai resolver hoje e nem resolverá amanhã. Portanto, meu irmão, minha irmã, se abra à novidade do Evangelho e permita com que esta graça te alcance e te encha de esperança, para que a sua esperança seja luz, e a luz é capaz de iluminar. Naquele momento, Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, eu não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia e nem a hora. Gente, preste atenção. Existem apenas dois grupos: os imprevidentes e os previdentes. Não existe muro para ficar em cima. Ora eu sou isso, ora eu sou aquilo. Ou é previdente, ou é imprevidente. Por um instante, medite. Diante da vida que você está levando, você se considera do grupo das imprevidentes ou do grupo das previdentes? Pense aí por um instante. Pensou? Agora olha aqui para o padre. Caso você se identificou com as imprevidentes, o padre tem uma boa notícia para te dar. Ainda dá tempo. Ainda é hora. Porque para você a porta não se fechou. Você está aí vivo com saúde, graças a Deus. E hoje você é convidado a tomar o seu azeite, a sua lamparina e a sua luz, e fazer com que ela brilhe. Mas para que ela brilhe, para que ela vire luz, para que ela se torne fogo, este azeite é consumido, é entregue, é doado, é queimado. Mas o cristão não tem medo desta doação, desta entrega, porque nós sabemos que conforme vamos nos consumindo e nos tornamos luz aqui, vai chegar uma hora que pelo um breve sopro, o sopro da morte, nós sairemos desta luz natural e resplandeceremos numa luz que não se apagará, que é a luz sobrenatural. Portanto, ouça o grito, Apocalipse 22. O Espírito e a noiva dizem: vem, Senhor, Maranatá. E hoje os nossos corações devem estar desejosos para acolher o amado, o noivo que vem. E a nossa resposta precisa ser esta: vem, Senhor Jesus. Não deixe a sua luz apagar. Não deixe a sua falta de paciência
ofuscar o brilho desta luz. Não deixe com que as suas angústias, as suas ansiedades, as suas dores roubem o brilho que lhe foi dado no dia que você foi ungido, ungida com o óleo do seu batismo, porque a sua missão é de ser luz. A sua vocação, o seu chamado original é a santidade. Por isso que nós celebrávamos domingo passado a festa de todos os santos. E hoje, nesta Eucaristia, queira esperar o Senhor que vem. Queira esperar da forma como Ele nos ensina na palavra. Queira resplandecer esta luz enquanto Ele não chega. Queira desfrutar do seu lugar com Ele na festa de casamento que você é convidado, que você é convidada a participar. E diga a Ele: vem, Senhor Jesus. Vamos repetir essa frase? Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Então agora, por um instante, feche os seus olhos, incline a sua cabeça e reze. Peça ao Senhor que brilhe esta luz que um dia você recebeu. Brilhe em mim, Senhor, esta luz que eu recebi como graça, como dom, porque eu sou esta lamparina, Jesus. Porque, Jesus, eu sou esse azeite que se consome. Porque, Jesus, eu sou esta luz que ilumina. Dai-me o dom da paciência, Jesus. Dai-me a esperança, para que ela alimente os momentos de espera. Dai-me, Senhor, a graça da vigilância, para que eu esteja preparado para a hora que o Senhor chegar. E hoje eu quero te dizer: vem, Senhor Jesus, eu te espero. Vem, Senhor Jesus, eu te espero. Vem, Senhor Jesus.